Estamos batalhando arduamente para tentar um bom desempenho aqui. A gente começou com a vitória do Arsenal neste sábado, mas depois perdemos no Aston Villa, no dupla chance do Nottingham. Os gols no City saíram antes, a vitória do Bournemouth também veio antes e perdemos também nos gols do Brentford. É muito azar também, porque tudo que a gente vai pegar, o gol sai antes, né? A gente tá ganhando no momento aqui no handicap do Everton, perdemos a entrada no Real Madrid, mas a gente ganhou na aposta aumentada que estava lá no Telegram, e o Atlético de Madrid está empatando, então aqui pode ser um eventual head ou void. Nós fugimos aqui da zero da Atalanta, uma fugida bem interessante, e ganhamos no dupla chance da equipe do Napoli. Nós, no campeonato alemão, a gente foi super bem, né? Ganhamos no handicap do Wolfsburg, ganhamos no gol do Gladbach, ganhamos também no dupla chance do Freiburg e estamos ganhando, né, no dupla chance da equipe do Leverkusen. Então, por enquanto, né, uma vitória parcial de 0,57, sai o golzinho do Bayern aqui, vira um head, e eventualmente tem um head para poder contabilizar aqui no Atlético de Madrid. Vamos ver se a gente consegue fechar positivo, ainda tem alguns outros jogos, jogo do Flamengo, jogo do Galo também, e tem gols aqui que a gente quer pegar no jogo do Villarreal e Valência. Enfim, depois a gente contabiliza tudo, mas um sábado de trocação até o momento. No domingo, essa é a lista de jogos que eu separei para vocês, alguns jogos dos campeonatos europeus, não vou fazer nada do espanhol, não gostei de nada. Tem a semifinal do Mineiro aqui, jogo muito importante, e alguns do Campeonato Paulista, clássicos Palmeiras e São Paulo, e também o Santos. Será que desencanta com o Neymar aí diante do Água Santa? É o que vamos saber depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Ticaraj aqui para mais um vídeo. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o seu like. E corre no primeiro comentário fixado, porque lá tem o link pro meu grupo do Telegram, onde eu mando mais dicas. E também vai ter a especial do dia, a melhor promoção disponível, sempre no primeiro comentário fixado. A gente começa com o Liverpool recebendo a equipe do Wolverhampton. O Liverpool que chega aqui após dois tropeços, né? Um que causou eliminação na Copa da Inglaterra, que é totalmente entendível, porque o time está em 3 frentes, na Carabao Cup, na Liga dos Campeões e na Premier League, não tem como ganhar todas as competições, o físico pesa muito. E no meio de semana, no jogo atrasado, né, o time acabou tomando um empate aos 98 no jogo que ia até os 95 e deixou 2 pontos atrás pro Everton. Isso fez com que a tabela agora ficasse mostrando a real diferença do Liverpool para os seus adversários, que no momento é de 4 pontos, pode ser estendida para 7 caso o Liverpool vença hoje o Wolverhampton. O Wolverhampton chega um pouco animado para esse jogo, porque depois de uma sequência ruim, o time conseguiu vencer por 2-0 a equipe do Aston Villa em casa e o Blackburn fora pela Copa da Inglaterra por 2-0 também. E o Wolverhampton ele luta no momento bravamente para não ser rebaixado. Ele está disputando com o Leicester e com o Ipswich. Então, esse é o desempenho do Wolverhampton aqui, está bem desgarrado dos outros, então a disputa basicamente está entre esses 3 por uma vaga. O Wolverhampton desses 3 é quem tem o melhor time, quem tem os melhores jogadores e quem joga o melhor futebol. O Matheus Cunha comandando o ataque, jogando muito bem lá na frente. Tem também o Bellegrade e o outro jogador que está jogando bem é o Gonçalo Guedes, tá? O Richan, que é outro jogador interessante, e o Larsen, que vinha sendo titular também como centroavante, ambos estão lesionados, prejudicando o Wolverhampton, que tem uma defesa muito frágil, né? Porque se o Wolverhampton é um time que marca muitos gols, a defesa acaba deixando a desejar. Do outro lado, a gente tem o Liverpool, que é muito sólido dentro de casa, com uma média de 2,3 gols marcados e uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 23 gols sofridos. Então o Liverpool chega como grande favorito aqui para hoje, embora tenha tido um jogo no meio de semana. O Liverpool tem tudo para poder vencer aqui, vencer até de certa forma com tranquilidade, mas as cotações estão bem esmagadas, né? A gente tem o Liverpool aqui com cotação de 1,18, e o Wolverhampton é um adversário que pode engrossar um pouquinho aqui, eventualmente até marcar um gol. Então eu vou recomendar para vocês o mais de 2,5 gols aqui nesse jogo. A gente tem uma defesa do Liverpool que é muito forte, esse é o principal risco, mas o Wolverhampton ele joga com umas transições muito rápidas que podem agredir esse time do Liverpool, e eventualmente os gols do Liverpool, que tem um ataque tão poderoso e imponente, pode também buscar esses gols. Então eu vou nessa dica aqui, porque se a gente for buscar alguma coisa de handicap do Liverpool, a gente vai ficar muito em risco se o Liverpool tomar um gol, e para poder pegar uma vitória ao vivo também vai demorar demais. Então eu vou pro mercado de gols. No segundo jogo a gente tem o clássico dos piores desempenhos do campeonato entre a expectativa, né? O Tottenham United, todo mundo esperava que fosse brigar lá em cima. O que está acontecendo é eles brigarem lá embaixo. Ambos estão bem distantes da zona de classificação para as competições europeias, e é uma temporada de decepção mesmo para ambas as equipes, que tem que reformular tudo. O Tottenham
tem o seu treinador hoje bastante ameaçado por conta de uma sequência horrível, né? Vem de 2 eliminações em Copa, uma pro Liverpool de forma avassaladora, havia ganho por 1-0, tomou foi 4 na cabeça, perdeu também para Aston Villa lá no jogo da Copa da Inglaterra. Então agora o foco está todo tanto na Premier League, que é para poder melhorar o seu desempenho, e na Liga Europa, onde ele avançou direto. O time ainda segue com uma lista de desfalques imensa, que eu não vou listar aqui para vocês, porque eu listo todo dia. O fato é que à frente vai ter o Son, o Theo e o Kulusevski. Então o Theo, ele vai ter sua oportunidade aí, porque todos os outros jogadores do ataque estão lesionados. Timo Werner tá fora, Maddison, Johnson, o Richarlison, Solanke, todos esses do lado ofensivo aí estão muito baleados, e isso faz com que o Tottenham perca um pouco a sua qualidade, e é um time que sofre muitos gols. É um time bem 880, né? Algumas atuações interessantes aqui com vitórias que a defesa melhora, outras onde ele é goleado, então o Tottenham é a inconstância pura. E o United é praticamente a mesma coisa, né? Só que com um desempenho um pouquinho melhor, embora os adversários sejam um pouquinho piores. Então o United, ele tá numa sequência aqui positiva com alguns tropeços, principalmente nos jogos em casa, nos jogos onde ele tem que propor mais o jogo, ele tem um pouco mais de dificuldade. Não deve ser o caso aqui. O time também tem menos desfalques. O Diallo é a principal baixa aqui, porque ele vinha jogando muito bem. À frente vai ter o Rójolo, o Garnacho e o Fernandes. A verdade é que o United precisa também de dar um reset. Esse elenco não deu certo. O time abriu mão do Casemiro já também. O meio campo tá com o Gart e o Mainô. São jogadores interessantes. Uma defesa com 3 zagueiros aqui, que também acaba dando chances aos adversários. Mas eu acredito que o Tottenham, ele basicamente não pode ser favorito contra ninguém hoje. Ele tá com uma cotação que é exagerada na minha visão. O Tottenham tem um desempenho péssimo em casa nos últimos jogos. Se eu não me engano, uma sequência aqui na Premier League, vou filtrar aqui pelos jogos do jogo, né? São 7 jogos que o Tottenham não consegue vencer em casa. E o United perdeu 3, mas perdeu pro Arsenal, que todo mundo perde. Um jogo apertado diante do West Ham. E essa derrota aqui do Wolverhampton foi uma derrota ruim, mas conseguiu segurar o Liverpool, ganhou fora de casa do Fulham. Então, assim, o United hoje ele joga melhor do que a equipe do Tottenham, tem mais armas e mais consistência. Então, vou recomendar aqui o dupla chance da equipe do United nesse segundo jogo. Indo para o campeonato italiano, a gente tem a Fiorentina recebendo a equipe do Como. A Fiorentina que está buscando aqui uma classificação no competição europeia desde a temporada, se eu não me engano, 2018, 2012. Tipo assim, tem bastante tempo que a Fiorentina não consegue fazer 40 pontos com esse número de jogos. E agora a campanha, ela é muito boa, né? O time teve um tropeço aqui no último confronto, num jogo que poderia ter colocado entre os 4 primeiros, perdeu para a Inter, o que é normal, mas vinha de jogos com vitória sobre a própria Inter, Genoa e também diante da equipe da Lazio. É um time que tem um arsenal ofensivo interessante, né? Que tem o Zaniolo jogando bem, com o Foloruncho e também o Beltrán. Mas a baixa mais relevante é o Musican. Ele vinha jogando muito bem e ele está suspenso aqui pro confronto de hoje, né? Um atacante que joga aí pelos dois lados da bola. A Fiorentina é um time que também tem 5 derrotas nos últimos 10 jogos, não é um time mais confiante de se apostar, mas em casa tem um desempenho interessante aqui com simplesmente 7 vitórias nos últimos 10 e só perdeu para Napoli, Fortíssimo, Torino e Udinese. O Como, por sua vez, está numa situação bastante complicada. O presidente até tentou contratar recentemente o Rashford e se não me engano, o Theo, e aí ele falou, pô, a gente é pequeno, né, então pra gente é difícil, e eu acho que trocou de treinador também recentemente, porque o desempenho é muito fraco. Ah não, quem trocou de técnico foi o Monza, mas o Como vem de 3 derrotas aqui, e embora seja um time que tem alguma qualidade ofensiva, porque faz gols em muitos jogos, defensivamente não consegue se sustentar. Inclusive em todos os jogos fora de casa, Como tomou gols. A gente vai ver aqui, ó, o time, ele é simplesmente o time que tomou gols em todos os jogos fora de casa nesse campeonato italiano. Então a Fiorentina, menos 0,25 aqui, com um jogo em casa, com um jogo diante do adversário que apresenta muita fragilidade, com um ataque que é interessante, mesmo sem o Musican. Eu acho que a gente fica bem defendido aqui, e se empatar, metade da aposta só é perdida e metade é reembolsada, e se vencer a gente puxa tudo. Fiorentina menos 0,25 eu gosto, tá? A Udinese recebe o Empoli, e aqui a Udinese tentando dar teoricamente um último sprint mesmo para tentar buscar alguma vaga nas competições europeias, porque ele teve a oportunidade no último jogo, tá 12 pontos aqui, é bastante distante, e hoje vai ter pela frente o Empoli, que luta desesperadamente contra o rebaixamento. Então esse é um confronto que ambos os times precisam muito da vitória. É um confronto que o cenário está muito bem desenhado para ser um jogo bastante movimentado,
porque são dois times que têm ataques que têm produzido e defesas que não se sustentam. Então, a partir do momento que sair um gol aqui, o jogo vai ficar muito movimentado. O Empoli está com uma lista de desfalques muito grande, né? São no total aqui 3, 6, 9 peças como baixa, e a Udinese tem o Tovano na frente com o Luca. Então, uma frente interessante com um time que acabou de empatar com a equipe do Napoli. Então, a Udinese, de certa forma, chega com uma moral. Só que não é um mandante muito confiável. Então, eu gosto mais aqui do mais de 1.5. Tem um gol do Udinese e um gol do Empoli. E eu acho que essa é a melhor pedida aqui para esse jogo. A Juventus recebe a Inter, e a Juventus conseguiu sua terceira vitória seguida, com o time conseguindo vencer na Liga dos Campeões e também vencer 2 no Campeonato Italiano. Só que em todos os jogos a Juventus sofreu gols. Pelo menos está em vantagem diante do PSV e agora vai ter que segurar lá na volta um confronto bem difícil. A Juventus no Campeonato Italiano está no momento aqui na 5ª colocação, fora da vaga para a próxima Champions, então tem que vencer aqui, até porque Napoli e Lazio acabaram de empatar, então a Juventus tem a chance de ultrapassar e a Atalanta também empatou. Então esse é um jogo aqui que a Juventus, se vencer, vai ficar numa boa colocação. O grande problema é o adversário que vai enfrentar, né? Já que a Inter descansou, que se classificou entre os melhores na Liga dos Campeões, tem o melhor elenco, a melhor defesa, melhor físico, melhores alternativas, e eu acho que a Inter aqui chega como favorito para este confronto. As casas estão dando uma cotação aqui quase que parelha, né? Possibilitando para mim o que é a melhor aposta, empate nulo da Inter. Acho que se a Inter não vencer aqui, o máximo que ela faz é empatar, e se empatar pelo menos a aposta reembolsada, mas é melhor time e fisicamente também vai se impor, e o ponto de que vários times, a gente já viu isso com a Atalanta, viu com o Borussia, times estão sentindo a parte física já indo para esse final da temporada, então jogos que no meio de semana estão minando as equipes, então a Inter chega como favorita aqui na minha visão. O Werder Bremen recebe a equipe do Hoffenheim, e o Werder Bremen ainda sonha também com classificação para as próximas competições europeias. E a distância é pouca, né? São 5 pontos apenas para o Stuttgart, que hoje perdeu para o Wolfsburg. Então está bastante embolado aqui. O Werder Bremen há muitos anos também não conseguia um desempenho tão interessante assim nos seus jogos. E o Werder Bremen vive um momento de oscilação, né? Já que venceu um apenas dos últimos 5 e vai tentar hoje vencer o Hoffenheim, que está numa temporada simplesmente horrível, né? O Hoffenheim acabou de tomar uma goleada do Union Berlin dentro de casa de 4-0, também perdeu para o Leverkusen, e a disputa do Hoffenheim é contra o rebaixamento no momento, só 4 pontos acima do Heidenheim, com um ataque frágil de 26 gols e uma defesa que sofre muitos gols. O Werder Bremen tem 34 gols marcados, é um bom ataque com 39 sofridos. Esse é um confronto, na minha visão, ideal para o Werder Bremen retomar o caminho das vitórias. É o melhor time aqui. Tem um atacante de muito gabarito que está fazendo bons gols aqui, que é o Marco Grug, que marcou gols nos últimos 4 jogos e todos os gols cedos aí. Então pode ser um jogador interessante para essa partida. O Hoffenheim, como eu falei, o time que oscila demais, que defensivamente é muito fraco e que fora de casa o desempenho também é muito ruim. O Werder Bremen tem um desempenho aqui em casa que não é dos melhores, mas o Hoffenheim também praticamente só faz perder, e em muitos jogos sequer ele consegue marcar gols. Então por isso eu não estou indo nos gols aqui nesse jogo. Eu vou no menos 0,25 do Werder Bremen aqui contra a equipe do Hoffenheim também. O Frankfurt recebe o Kiel, e o Frankfurt querendo a sua classificação aqui para a competição europeia, para a Liga dos Campeões, com uma campanha muito boa. Acabou de ver o Marmoush, que ele negociou com o City fazer um hat-trick, e o time que empatou, se eu não me engano, os últimos jogos, né, aqui em casa com o Wolfsburg, acho que empatou fora também com o Borussia, isso mesmo, agora quer retomar o caminho das vitórias e se recuperar após a saída do seu principal atacante, né? O Ekitike consegue jogar muito bem, mas a perda do Marmoush realmente está pesando. Agora, hoje é um dia ideal, já que vai pegar um adversário muito frágil, que é um time que defensivamente é muito ruim, que sofre muitos gols, mas é um time que consegue marcar muitos gols também, então eu vejo um confronto aqui de trocação ampla, e melhor do que pegar a vitória simples do Frankfurt ao vivo, que vai demorar demais, a gente já vai no mais 2.5, porque tem tantos gols do Frankfurt quanto gols do Kiel também, e esses tropeços aqui do Frankfurt recente me fazem ficar com o pé atrás para poder pegar uma cotação de super favorito como está aqui. Indo para o Campeonato Mineiro, a gente tem o Cruzeiro recebendo a equipe do América, e o Cruzeiro, ele perdeu para o Democrata no último jogo. Nossa, cara, o Cruzeiro tem umas atuações tão esquisitas, né, cara? Eu vou falar a verdade, não é porque eu tô atleticano, não, mas esse time do Cruzeiro, ele é uma... Eu posso queimar muito minha língua aqui e virar um corte aqui, mas o Cruzeiro é uma bomba, cara. Assim, eu acho que esse planejamento do Cruzeiro, investindo nesses jogadores veteranos, pagando essa grana toda, com um jogador insatisfeito, com um jogador que não rende,
Fisicamente, eu acho que o Cruzeiro vai ter muitos problemas nessa temporada. Acabou de trocar de treinador, então veio com o trabalho do Fernando Diniz, que era super confuso, os jogadores não assimilaram. Chegou o Leonardo Jardim, que é um excelente treinador, mas ainda precisa de tempo para poder trabalhar. E vai pegar um adversário que tem um histórico contra o Cruzeiro, que ele é bastante positivo. O América é uma pedra no sapato do Cruzeiro. Tanto é que a gente vai ver aqui nos confrontos diretos, ó. Nos últimos 10, o América venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só perdeu um, cara. A gente pode dizer que o Cruzeiro é freguês do América, sabe? Recentemente, com elencos mais fortes. Então, assim, o América é um time muito estruturado, um time que tem escapatória de velocidade, tem jogadores bons de meio campo. O meu ponto é, esse favoritismo do Cruzeiro aqui, ele não existe hoje no momento. O Cruzeiro tem nome e tem dinheiro. Futebol jogado não tem ainda. E o América, embora não tenha feito uma campanha muito boa no Mineiro também, nos últimos 3 jogos, inclusive, aqui deu algumas tropeçadas, o América conseguiu ser digno diante dos mais fortes do campeonato, que foram o Atlético e foram o Cruzeiro. Então eu vou recomendar aqui o handicap mais um do América aqui, que o Cruzeiro tem até uma média de gols baixa. Então, assim, se o América conseguir um gol, a gente fica muito bem defendido nessa aposta também. E o América tem uma defesa muito estruturada. Então, acho que esse handicap mais um é o mais interessante, tá? O São Bernardo recebe a equipe do Guarani e são 2 times que estão liderando os seus grupos, né? Mas que podem acabar fora. Por quê? Porque o Guarani se perde aqui, o Santos vence, vira 12, e aí a Portuguesa pode passar também. A Portuguesa joga contra o Corinthians. Até o Bragantino aqui pode avançar. O Bragantino que está fazendo uma campanha horrível. O São Bernardo também. Por quê? Porque o São Bernardo tem 19, mas a Ponte tem 18 e o Palmeiras tem 16. Então, assim, o São Bernardo só depende de si, Guarani também, mas nenhum dos dois pode sentar em cima da vantagem, tá? São 2 times que têm um DNA bastante ofensivo, times marcando muitos gols nessa temporada. As defesas também não são as mais incríveis, então eu vou recomendar aqui o mais de um gol. É o que a gente tem pego em vários jogos do Campeonato Paulista, quando dá para entrar, todos que a gente conseguiu entrar, só uma vez a gente tomou head, então eu vou pelas características das equipes, pela situação no campeonato também, até porque a gente fica defendido, porque bate muito rápido o mais de um, só que a partir do momento que sair de um, quem estiver tomando vai estar no sal, então vai ter que correr atrás. Indo para o clássico, Palmeiras e São Paulo, a gente vai ter um confronto aqui que tende a ser bastante equilibrado. O Palmeiras até tem uma prevalência sobre o São Paulo nos últimos jogos em casa, mas o Palmeiras ainda não se acertou muito nesse campeonato. Venceu sim Inter de Limeira por 3-0, mas teve alguns tropeços, principalmente nos jogos onde enfrentou os adversários de maior gabarito. Pegou o Bragantino, não conseguiu vencer. Pegou o Corinthians, não conseguiu vencer, desperdiçou um pênalti no final. Pegou o Água Santa fora de casa, não conseguiu vencer também. Então, as vitórias mais importantes do Palmeiras foram todas fora de casa. Dentro de casa, uma decepção. O São Paulo vai com força máxima para esse jogo, depois de 3 jogos onde não venceu. O Rafael volta para o gol no lugar do Jandrei, então dá um pouco mais de segurança. São Paulo vai ter o seu quarteto ofensivo. São Paulo chega muito pressionado por conta de 3 resultados ruins. O meu dia já balançando no cargo, pode até cair aqui, mas a verdade é que é um confronto que tende a ser bastante equilibrado na minha visão. Eu também achei o handicap muito esticado para o lado do Palmeiras. Eu vou recomendar aqui o mais um também da equipe do São Paulo, tá? Se perder por até um gol aqui, a aposta é reembolsada. E São Paulo mais um é o que eu mais gosto. Acho que um confronto no São Paulo pode buscar um golzinho também. Enfim, clássico com esses handicaps início de temporada, eu tô indo em todos, tá? E pra poder finalizar, a gente tem o Santos recebendo a equipe do Água Santa. E eu acho que aqui o Neymar vai deslanchar. Se não deslanchar aqui também, desiste, pode voltar para a Arábia, para onde quiser, pro barco, pro carnaval, pra mansão, para qualquer lugar, porque não tem jeito. O Água Santa é um dos piores times do campeonato, juntamente com o Santos. A minha visão que o Santos é ruim demais também. Mas o Santos tem muito mais estrutura, o Santos tem qualidade no lado ofensivo. Essa questão do recuo me preocupa, a gente tá vendo isso, né? Recomposição. Tanto é que o Neymar perde a bola lá no ataque e o Corinthians tem campo inteiro para poder dar o contra-ataque. Falta poder de marcação no meio, então o Santos ele cede chances aos seus adversários. Agora, a Água Santa é um time que teve um jogo aqui muito interessante diante da equipe do Palmeiras, já contra a Portuguesa não conseguiu fazer e só venceu uma vez no campeonato, mas é um time que tem escapadas interessantes. Então essas escapadas, elas podem até resultar em gols também. Vou recomendar o mais de 1.5 gols aqui, porque a gente tem tanto eventualmente 2 gols do Santos, quanto um gol do Santos e um gol do Água Santa, que o Santos cede chances dos adversários. Então a cotação de 1,26 é muito baixa, mas o Água Santa é fraco. Então vamos nesses gols. Coisa interessante aí que eu acho, nesse jogo aqui, se tiver uma cotação do Neymar pra fazer gol, eu acho que aqui vai.
Nem que seja de pênalti, tá? Mas vamos que vamos. E esses são os meus palpites para domingão. Pergunto a você quais os seus, comente aqui, beleza? Bilhetes, dicas e mais promoções estão lá no meu canal gratuito no Telegram. O link está no primeiro comentário fixado. Comente com seus palpites também. Cornetas são bem-vindas, sugestões são bem-vindas. Não garantimos greens, não lucramos todos os dias. Estamos batalhando nesse começo de ano. A verdade é essa, tá? A gente tem dias que são bons, mas tem dias que são bem ruins. E depois a gente ganha 1, 2, depois toma uma pancada. Então, assim, esse começo de ano tá um começo de bastante trocação aqui. A gente tá precisando de deslanchar. Tomara que seja hoje e a gente tem que sempre acreditar que o nosso trabalho é um trabalho de longo prazo e que a gente vai conseguir, eventualmente, ao longo do ano, ter um bom desempenho, como tivemos no ano passado, onde fechamos aí 9 dos 12 meses positivos, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Forte abraço para todo mundo e boas apostas.